Uma boa noite a todos vocês. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de poder nos reunir nessa noite para compartilhar uma meditação, compartilhar um devocional com todos vocês. Nós temos já desde o dia 25 de março, nós temos trazido para a igreja alguns devocionais visando trazer uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de desafio a cada quarta-feira. Nós intitulamos essa pequena série com o nome de Navegando na Tempestade. E de fato nós estamos passando por uma tempestade, né? O mundo está sendo varrido aí por uma tempestade e nós estamos aí navegando por essa tempestade, clamando que Deus nos dê a sabedoria e a direção para nós podermos passar por esta tempestade que está nos assolando. Nós temos até aqui falado sobre algumas coisas importantes, como por exemplo no primeiro devocional que foi trazido, nós falamos sobre tempo de perguntar por quê. E esse é um momento que a gente se pergunta muitas e muitas vezes por quê. Por que perdi meu emprego? Por que fiquei doente? Porque tudo isso está acontecendo nesse momento. Então, naquela primeira quarta-feira do devocional, nós falamos um pouco sobre o porquê. Na semana passada, nós falamos no devocional sobre a oração, a importância, né, da oração. Agora é um tempo de orar. Não só agora, sempre devemos estar orando, mas agora mais do que nunca, estar dobrando nossos joelhos, estar buscando ao Senhor, clamando ao Senhor pela nossa nação, pelos nossos familiares, pela nossa igreja. É o momento de orar, é tempo de orar. E hoje, então, gostaria de rapidamente compartilhar com vocês que hoje é tempo de ajudar. Sim, nós precisamos estar ajudando as pessoas. E nesses momentos de crise, nesse momento de tempestade, é um momento oportuno que Deus nos dá para poder ajudar as pessoas. Sim, todos nós precisamos, mas também todos nós temos condições de poder ajudar a outro. Quando eu penso em ajudar o próximo, logo me vem à mente um texto que se encontra lá em Atos, no capítulo 11, versículo 17 até 30. Abre aí a tua Bíblia, Atos capítulo 11, verso 27 até o 30. E eu quero então rapidamente conversar sobre alguns pontos importantes aqui desse pequeno texto, mas que pode nos ajudar bastante também. Então eu quero destacar isso daí. Na igreja primitiva havia profetas e mestres. E diz o nosso texto aqui que naqueles dias alguns profetas eles desceram de Jerusalém para Antioquia e eles entregaram então uma mensagem importante. Qual era essa mensagem? Algumas coisas que eu queria destacar aqui desta mensagem que esses profetas estavam trazendo naqueles dias, mas especialmente um profeta, que era o profeta Ágabo. Essa mensagem ela era uma mensagem urgente. Era algo urgente que iria acontecer no mundo daquela época. E essa mensagem, então, ela era uma mensagem urgente. Acompanha comigo a leitura dos versos 27 e 28, quando diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, movido pelo Espírito Santo, Ágabo ele profetizou um período grande de fome em todo o mundo daquela época. E uma das regiões mais atingidas por esta grande fome mundial que aconteceu naquela época foi a Judéia, especialmente porque no tempo de Cláudio, desse imperador, todos os judeus eles foram expulsos de Roma e retornaram à Judéia sem suas casas, sem suas terras, sem os seus bens.
voltaram com muitas necessidades. E essa fome, então, ela atingiu em cheio a igreja de Deus lá na região da Judéia. A escassez de alimento era muito grave. Muitas pessoas morreram de fome por falta de recursos para comprar os seus alimentos. Por isso a mensagem do profeta era uma mensagem urgente. Nós também estamos vivendo um momento de turbulência, nós também estamos vivendo um momento difícil, um momento diferente, com muitos problemas, talvez pessoas até com dificuldades de conseguir o seu alimento, passando por necessidades. E a mensagem daquela época, quando Ágabo ele traz a mensagem, era uma mensagem urgente. E a mensagem da nossa época, a mensagem dos nossos dias hoje, também é uma mensagem urgente. Nós precisamos também estar atentos, estar alertas às necessidades das pessoas, especialmente os irmãos na fé. Então, se a mensagem daquela época era urgente, a mensagem de hoje, ela também é urgente. Uma segunda coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é que, em face desta mensagem que foi entregue pelo profeta Ágabo, ali naquela região, dessa fome que viria ao mundo inteiro, houve então uma generosidade visível de todas aquelas pessoas, especialmente dos discípulos. O verso 29 diz o seguinte: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Ou seja, os crentes gentios, eles nem mesmo esperaram o cumprimento dessa promessa e eles começaram a agir. Eles começaram conforme as suas posses, eles levantaram ofertas para socorrer os irmãos que estavam na Judéia. Na realidade, eles ajudaram pessoas que eles nem conheciam pessoalmente. A nossa fé, irmãos, ela não deve abrir só o nosso coração para crer em Cristo, mas deve abrir também o nosso bolso para suprir, para ajudar aqueles que estão em necessidades. Sim, nós sabemos que nós não somos salvos porque nós somos generosos, mas a generosidade, ela é consequência de nossa salvação. Então nós precisamos fazer algo que vise socorrer aqueles que estão com necessidades. Muitas pessoas estão com problemas devido a essa crise que está instalada aí no nosso país. Que nós também, irmãos, possamos ser generosos e compartilhar com o outro o que nós temos, obviamente, dentro das nossas condições. E dessa forma, então, seguir o exemplo dos irmãos lá que puderam estar doando, puderam estar contribuindo com os irmãos que estavam em necessidades lá na Judéia. Então nós vemos que a mensagem do profeta Ágabo era uma mensagem urgente, ela era algo importante, que Deus usou esse profeta para entregar a mensagem para aquelas pessoas. A mensagem também que nós vimos aqui, ela é uma mensagem que levou as pessoas a uma generosidade visível, as pessoas ajudaram, elas colaboraram e também eles tiveram uma atitude correta, uma atitude sensata. Ou seja, os crentes gentios, eles enviaram socorro aos crentes judeus, mas esses recursos, eles foram endereçados à liderança da igreja, aos presbíteros, e levados pelos líderes que trabalhavam entre eles, como diz ali o texto, Barnabé e Saulo. Dá uma olhada nesse último versículo, o que eles com efeito fizeram enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, em outras palavras, houve transparência no trato dos recursos que estavam sendo enviados. Eles lidaram de forma honesta, eles lidaram de forma com lisura diante dessas ofertas que eles receberam. Então esses 3 pontos aqui rapidamente me chamam a atenção nesse pequeno texto, quando fala aqui que Ágabo ele prediz grande fome. Ou seja, a mensagem desse profeta era uma mensagem urgente, os crentes eles foram generosos e também eles tiveram uma atitude sensata, uma atitude correta. Agora, o que nós podemos fazer hoje para ajudar pessoas com necessidades que estão
à nossa volta. O que nós podemos fazer, ou talvez de que forma nós podemos olhar para esse texto e também aplicar isso para os dias de hoje? Lembra, naquele momento, naquela época, havia uma necessidade urgente por causa da fome que estava no mundo inteiro, e especialmente na região da Judéia, atingindo em cheio os crentes daquela região. Gostaria de rapidamente compartilhar com vocês um projeto que surgiu no nosso grupo. A gente tem pensado sobre isso e orado. E esse projeto, então, ele visa mais ou menos como nós vimos nos versículos que nós lemos aqui hoje à noite. Ou seja, existe uma necessidade. Existe a necessidade urgente de pessoas que possam ser supridas nas suas necessidades, e nós queremos então fazer isso da seguinte forma e convidar você e sua família para poder estar junto nesse projeto para socorrer aqueles que nesse momento, porventura, estejam com necessidades. Nós queremos então juntar alimentos não perecíveis e vamos... o Everton e a Janice vão receber esses alimentos lá na sua casa. Você pode ver aqui na tela, existe o telefone e também o endereço do Everton e da Janice. Então você pode levar o seu alimento não perecível até a casa do Everton e da Janice, e eles vão receber esses alimentos, eles vão montar algumas sacolas de alimentos não perecíveis, e depois o nosso grupo, os homens do nosso grupo, então eles vão se encarregar de poder distribuir esses alimentos às famílias, primeiramente famílias da igreja, mas em havendo a abundância de alimentos, nós vamos também estar distribuindo esses alimentos a outras famílias que porventura venham a ter necessidade. Obviamente nós vamos entrar em contato com essas famílias, verificando a necessidade, se de fato elas precisam desses alimentos, e poder dessa forma então estar contribuindo. Então, se você pode, se você tem condições, não se sinta constrangido a fazer isso, mas se você pode, leve o teu alimento até a casa do Everton e da Janice. O endereço e telefone estão aqui. Talvez manda um WhatsApp antes, perguntando se eles vão estar em casa, e leve o teu alimento, deixe ali junto com eles, e eles vão estar montando essas cestas básicas, essas sacolas de alimentos não perecíveis, e aí nós vamos então estar distribuindo para os irmãos que têm necessidade. Essa é uma forma de nós podermos, quem sabe, ajudar um pouco, já que hoje à noite estamos falando em tempo de ajudar. Essa é uma forma que nós podemos estar ajudando aquelas pessoas que estão necessitando do alimento. Então quero te convidar a isso. Talvez você possa estar pensando, mas eu não tenho carro e eu não tenho como levar esse alimento até o Everton e a Janice. Então nós temos também aqui na tela os outros 2 números de telefone, o telefone do Adriano e o meu telefone estão ali. Você pode entrar em contato com qualquer um de nós dois, e na medida das nossas condições e possibilidades, nós vamos estar passando na sua casa, buscando esse alimento, levando lá para o Everton e para a Janice, para que eles também possam fazer as suas as sacolas para serem distribuídas. Então quero te convidar a você poder estar participando desse projeto. Queremos que a igreja se envolva com tudo isso, não apenas um grupo da igreja, mas a igreja como um todo esteja se envolvendo com isto, e que dessa forma nós possamos ser bênçãos na vida dos outros. Então, irmãos, esse é um tempo de cuidar, esse é um tempo de ajudar aqueles que têm necessidades e nesse momento precisam ser socorridos. Eu espero que você, dentro das suas condições, possa se envolver nesse projeto a fim de ajudar outros. Uma boa noite e um bom resto de semana a todos vocês.